Bom dia ou boa tarde para quem tá vendo esse vídeo. É meio. Não é um assunto muito legal que eu queria falar, mas eu queria desabafar um pouco. Eu sei que meu conteúdo é mais focado em coisas legais, diversão, jogos, vídeos e tal. Mas eu queria realmente colocar algumas coisas para fora. Umas coisas que estão entaladas na minha garganta já tem, acho que uns, deixa eu ver, 5 anos já, ou 6, nem sei mais. Mas o que eu queria falar é, primeiramente, o desenho que vocês estão vendo aí é uma representação dos meus pensamentos. Há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que falou pra mim: Ah, o melhor jeito de tu demonstrar o que tu sente, já que tu gosta de desenhar, é desenhando. Desenha o que tu sente. Desenha o que vem na tua cabeça. Das coisas que tu já passou, das coisas que tá passando, das coisas ruins assim. Pra saber o que vem na tua cabeça. E, bom, na época eu fiz isso. E a mesma imagem do que eu sentia anos atrás, ela voltou. Ela voltou há pouco tempo, não vou mentir. Anteontem, tô gravando isso aqui no sábado, dia 20 de setembro. Ah, eu não vou mentir, essa imagem voltou e ela não é legal. Eu não vou mentir, ela não é nem um pouco legal. Ah, tá, Gaia, por quê? Pelo simples fato de que o que eu tenho em mente não é algo muito bom. Eu tenho pra mim que na imagem que eu desenhei e a imagem que veio na minha cabeça, é eu tô sentado de bruços, olhando pra baixo, e em cima de mim tem um poste com uma luz fraca. E ela vem apagando, acendendo, às vezes ela fica muito tempo apagada e demora muito para acender. Até uns tempos atrás ela estava acesa, que foi normalmente foi no período que eu consegui trabalhar. Ela ficou acesa todo o período que eu consegui um trabalho. E me fez bem, eu não vou mentir. Eu tava feliz. Eu fico. Assim, gente, desculpa. Eu acabo parando de falar, formando uma frase e tal. É um pouco de culpa do TDAH. Mas, enfim. Essa. Além dessa luz, na minha cabeça sempre vem a seguinte imagem: é só eu sentado de bruços. E na minha frente, todas as pessoas que eu conheço e que eu conheci, elas estão com a luz sempre acesa. Elas estão sempre felizes, sempre alegres, com esperança e tal. E eu tô ali, lá no fundo, jogado de escanteio. E praticamente abandonado. E para quem não me conhece muito, há uns anos atrás, eu era do tipo que insistia na amizade.
de tipo, a pessoa não tá mais falando tanto comigo, mas mesmo assim eu vou continuar insistindo na amizade pra ver se muda. Mesmo a pessoa falando que não quer mais falar comigo, não quer ter amizade comigo mais, eu ainda tentava mudar o pensamento, ficava extremamente preocupado com todo mundo ao meu redor. Hoje em dia é um pouco mais seletivo, eu não vou mentir. E isso foi meio que um pouco de proteção para mim mesmo, que eu acabei criando, porque isso de ficar preocupado com todo mundo ao mesmo tempo tava me quebrando legal. E eu não vou mentir que, dependendo da pessoa, eu acabo quebrando ainda hoje. Tem algumas pessoas que são extremamente importantes para mim, que se eu acabo perdendo, eu não sei o que eu faço. E, bom, como vocês podem notar, não é um vídeo assim legal e com certeza tem vários gatilhos. E, assim, falando um pouco sobre quem sou eu. IRL, eu sou uma pessoa bem reclusa, tímida e que gosta de ficar na minha. Não gosto de brigar com ninguém, nem discutir, tanto que eu sempre falo baixo, eu falo pra dentro. Até muitas pessoas reclamam que não me entendem direito porque eu sou assim mais. Isso é por conta das coisas que aconteceram comigo no fundamental, na escola. Eu sofria muito bullying, eu sempre falando pra mim, cala a boca, tu é estranho. E até já chegou um tempo que eu acabei descontando minha raiva em um colega que ficava me enchendo o saco. Eu acabei não aguentando e estourei ele. Foi a primeira e única vez que eu machuquei alguém e depois eu fiquei extremamente arrependido do que eu fiz. Porque não é eu. Eu sei que quando eu me irrito, é bem difícil hoje em dia, mas lá na época eu tentava me segurar, mas quando chegava um ponto que eu não conseguia mais, eu acabava descontando a pessoa que mais me irritava. Mas depois eu sempre me arrependi. Porque eu me conheço, eu não sou de brigar, nem nada, não sou de ficar levantando a voz. Eu sou uma pessoa que fala baixo, é bem difícil eu gritar. Tanto que eu já tentei várias vezes gritar, mas não com alguém, sim com ar. Assim, pra ver se eu conseguia ficar bem comigo mesmo e eu não consegui. Eu não consegui, o grito não vinha. Eu, internamente, eu tô pedindo socorro, porque o meu mental não tá muito bom. Por que tu não vai no psicólogo? Eu já fui. Eu já fui há uns anos atrás. E não é muito barato ir para psicólogo, é caro as consultas. Ainda mais que as coisas aqui de casa não tão fáceis, não andam fáceis. As coisas andam muito caras. A gente vive num país bem meia bomba, que as coisas estão bem caras. Pra vocês terem noção, eu ia comprar uma carteira nova pra mim. Meu Deus do céu, caro pra caramba. Foi o que? Uns R$ 25. Até carteira tá caro. Mas eu já tentei ir em psicólogo e mesmo assim não adiantou muito. Porque eu não conseguia me abrir tanto quanto eu achei que eu tava conseguindo. E mesmo eu indo nas consultas, quando eu voltava pra escola era a mesma coisa de sempre. E eu ficava falando pra mim, não, quando sair da escola, quando sair do fundamental, o ensino médio vai ser melhor. Vai ser isso, vai ser aquilo. E eu não menti, foi. Ele foi bem melhor. Eu não tive intriga com ninguém, ninguém ficava enchendo meu saco ou me bulinando.
Eu conheci pessoas muito incríveis no ensino médio. No fundamental também, mas o que eu mais sofri foi no fundamental. Foi desde o quarto ano até o nono ano. Eu sofri pra caramba. Não foi algo muito legal e até por causa disso eu acabei reprovando no nono ano. Porque não porque tu não fazia as atividades. Não, porque eu não conseguia. Eu tava à beira da loucura. Eu ia fazer besteira. Eu ia fazer alguma coisa para acabar com aquilo. Só que eu parei para pensar um pouco. E a conclusão que eu cheguei foi: eu acho que vai ser melhor eu reprovar e ir para uma turma melhor. E foi o que aconteceu. Foi por causa do bullying que eu acabei reprovando. Senão, acho que 2023, eu acho. 2023 eu já teria terminado o ensino médio. Mas, enfim. O que eu queria falar também é que eu já postei isso no Twitter uma vez só. Mas eu queria falar também. O Tagaya, o VTuber, ele, ele não é uma pessoa assim, diferente. Ele é uma parte minha que eu sempre quis ser. Uma pessoa feliz, uma pessoa esperançosa que tem futuro, que tem pensamentos futuros, que consegue lidar com as coisas sozinho, que consegue lidar com qualquer dificuldade, por mais difícil que seja. Eu sempre quis ser uma pessoa assim. Ah, então, o, as coisas que aconteceram de boa contigo não foram nada? Claro que foram. Os momentos felizes que eu já tive são os melhores que eu, que eu já tive. Foram as melhores memórias, os melhores momentos que eu já tive na minha vida. Mas eles são momentâneos. Porque sempre que eu chegava em casa, era a mesma história, era a mesma briga, era o mesmo tudo. E eu acabava ficando deprimido de novo. Porque os pensamentos, as vozes, elas não param. Mas era um inferno, não vou mentir. Continua sendo um pouco, mas não tanto que nem antes. Era tanta cobrança vindo de todos os lados. E os momentos que eu tenho com meus amigos são para mim os melhores da minha vida. São os melhores que eu tenho. Porque eu consigo parar e prestar atenção no que é importante. Mas depois acaba escurecendo minha cabeça. Volta os pensamentos quando tô sozinho. É um inferno. E é por isso que eu queria ser uma pessoa como o Tagaya. É por isso que eu criei ele. Para ele ser o que eu tanto queria ser. Uma pessoa feliz. Não de estar feliz naquele momento, e sim de ser feliz. Porque é diferente você estar feliz e ser feliz. É bem diferente. E não sei se vocês lembram do Marui. Ele era um OC que eu até acabei apagando lá do Wattpad, porque eu vou reescrever alguns pontos, mas a ideia continua a mesma. Ele é a minha representação. Ele não é uma pessoa esperançosa, ele tem medo, ele não consegue fazer quase nada sozinho, sem acabar se frustrando no final. Ele tem traumas, medos, arrependimentos, mas no fundo
bem no fundo, ele tem uma pequena chama que ainda faz ele continuar vivo, continuar lutando, por mais que seja difícil. E isso sou eu. Por mais que as coisas não sejam tão fáceis e estejam extremamente difíceis, eu ainda tento me levantar. Mas de qualquer forma, eu acabo sempre caindo. Mas estou sempre tentando dar o meu melhor, mesmo que ninguém veja. E eu já tive alguns momentos na minha vida que eu já pensei, cara, ninguém me dá valor, ninguém olha pra mim, ninguém vê o quanto eu me esforço. E é nesses momentos que eu tive que eu já pensei em ir de arrasta. Eu não vou mentir, eu já pensei muitas vezes nisso e eu já tentei. Eu já tentei. E eu lembro. Foi no domingo à noite, em 2019. Eu só não fiz nada porque eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo pra parar, dizendo pra eu me sentar no chão e só chorar. E eu desabei. Eu desabei. E por incrível que pareça, essa voz foi a mesma voz que me deu a ideia do nome Tayaya. Que para quem não sabe, eu tava dormindo na casa da minha avó e quando eu acordei com essa voz, falando Tayaya como se estivesse me chamando. E acabei adotando o nome. E desde aí eu pensei, tá, vou, como eu já tô com a ideia de ser VTuber, eu também tô querendo trocar o nome do canal, que anos atrás era outro. Aí eu pensei, tá, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Vou mostrar uma imagem que eu sempre quis mostrar de mim. De uma pessoa feliz, alegre, que tá sempre pensando positivo. Porque eu não vou mentir, eu e a RL, eu sou uma pessoa extremamente negativa. Extremamente. Mesmo que eu tente por muito pensar positivo, pra mim é muito difícil. Por conta das coisas que já me aconteceram. Por conta das coisas que já me fizeram. E, bom, eu, eu só agradeço pelos amigos que ficaram comigo, mesmo vendo as coisas que eu tava passando, mesmo vendo toda a desgraça que já me aconteceu. Foram poucos os que ficaram, que me conheceram ah, em 2019 e 2020. Foram bem poucos. Mas depois eu fui conhecendo mais gente. Claro, muitos me fizeram mal e acabaram me abandonando como se não fosse nada. Mas muitos ficaram me dando apoio. E eu sei que vocês podem pensar, é drama, porque não vai desabafar com alguém em vez de fazer vídeo. Não é drama. E eu também eu não consigo desabafar com ninguém. Eu não consigo. Eu, eu tenho algo que bloqueia de eu fazer isso. Eu não consigo. Eu penso, mas depois eu paro. E isso é horrível. Então por que tá fazendo vídeo? Eu não sei. Só me veio na cabeça fazer isso. É porque eu cheguei num ponto onde que eu tô de novo enlouquecendo. Anteontem eu comecei a esbravejar, descontar a raiva em mim mesmo. Só que não me bateu fazer coisas do tipo, não. Vocês relaxam, não baixo que nem nada. Em sim,
começar a me xingar. Me xingar, me xingar, me xingar, me xingar, me chamando de inútil, me chamando de falha, de não sei o que, não sei o que lá. Mas depois eu dormi um pouco, eu acordei um pouco melhor. Tanto que hoje eu fui no centro da cidade, eu vi uma pessoa querida, eu abracei e eu acabei ficando melhor. Eu agradeço a essa pessoa muito, pessoa que eu admiro bastante. E, bom, eu não sei mais o que falar. E eu não vou mentir. Tem coisa que eu quero falar, mas é extremamente pessoal e familiar. Mas o que eu posso dizer é que existe sim uma culpada de eu estar sofrendo isso tudo que eu estou sofrendo hoje em dia. Hoje em dia, no caso, desde que eu entrei no ensino médio até hoje. Existe sim uma pessoa culpada. Eu não vou falar quem, mas porque é uma pessoa da minha família. Eu não vou dizer nomes, citar nomes, apontar pra ninguém nem nada. Mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de ódio. É uma pessoa que eu respeito pra caramba, que eu amo pra caramba, mas que destruiu comigo. Mas era isso que eu queria falar. Eu ainda sonho em um amanhã melhor. Em um amanhã que vai estar tudo dando certo. Eu achei que setembro ia ser um mês melhor, já que agosto, bah, deu tudo pra dar errado e mais um pouco. Foi cobrança minha, eu me cobrando pra conseguir trabalho, e tá difícil, não vou mentir. Foi o celular que estragou e esse celular aqui que eu tenho, ele tá caindo a tela. Eu tô tendo que usar elástico. Mas era isso que eu queria falar. É um pequeno desabafo. E eu não vou mentir. Se eu pudesse, se eu pudesse de verdade voltar no tempo e poder arrumar algumas coisas, eu voltaria sem hesitar. Com certeza, falar pra mim, cuidado com tal pessoa, não faz isso, não faz aquilo. Convence essa pessoa de te dar um pouco mais de liberdade. Eu faria tudo isso. Mas infelizmente não inventaram ainda a máquina do tempo. Eu queria ser uma pessoa um pouco mais feliz. Eu sei que às vezes me dá um pico de felicidade, mas é momentâneo, infelizmente. Então eu acabei encontrando assim um pouco de diversão nos jogos. Os jogos, desenhar, fazer live, fazer vídeo. Mas o que mais me deixava feliz era fazer live, não vou mentir. E quando isso aconteceu com o celular, nossa, eu desabei total. Mas depois que o meu videogame, o Play 3, ele foi arrumado. Quer dizer, ele foi arrumado antes das lives ter ido pro saco. Do meu celular ter ido pro saco. Aí eu comecei a jogar mais nele. Tentei me distrair um pouco a cabeça.
E é o que tá acontecendo. Ou eu durmo ou eu vou pro videogame pra poder me distrair um pouco. É, mas eu espero que as coisas melhorem. De verdade. Porque eu não quero mais pensar negativo. Eu não sei o que meu eu do passado, da vida passada, fez para o meu eu de agora tá tendo que sofrer isso tudo. É azar atrás de azar. Ou também é o fato de eu ter nascido numa sexta-feira 13. É, com certeza é por causa disso. Brincadeira à parte. Obrigado por todo mundo que parou um tempo para ouvir esse pequeno desabafo. Obrigado a todo mundo que é meu amigo, que tá comigo até hoje. E eu agradeço bastante por ter conhecido várias pessoas incríveis hoje em dia. Esse ano mesmo eu conheci muita gente legal. Não é uma despedida nem nada, mas é um agradecimento. Só isso. Eu não sei quando que eu vou voltar com as lives. Não sei quando que, se ela vai ser arrumado. Mas espero que seja logo. Porque eu tô doido pra voltar a jogar os jogos com vocês. Tô doido pra conversar o dia todo. E espero que as coisas comecem a dar certo daqui pra frente. Porque se não derem, eu não sei o que eu vou fazer. Porque questão de conseguir trabalho tá difícil pra caramba. Espero que agora, final do ano, as coisas comecem a ficar um pouco mais fáceis. Porque eu tô desde maio procurando trabalho. Que foi o dia que foi o tempo que eu acabei ficando desempregado. Só pra vocês verem. E esse ano foi literalmente o primeiro ano que eu consegui um emprego. Que antes eu não consegui nada. Eu tô. Eu não vou mentir, eu tô com medo do futuro. Eu espero que as coisas fiquem um pouco mais fáceis.